O Lino se aposentou das batalhas? Qual que foi o motivo, será? Pera aí. Deixa eu mudar isso daqui. Se aposentar das batalhas de rima e hoje a gente vai falar um pouco sobre e explicar o motivo que fez o Lino tomar essa decisão. Ninguém sabe de fato o que aconteceu pro Lino ter essa desistência do nada. De um tempo pra cá o Lino começou a voltar a rimar com uma frequência. Ele desde 2023 não tava rimando tanto e 2024 foi um ano que sinceramente eu quase não vi o Lino. E agora, algumas semanas pra trás, eu vi ele falando mais vezes na Norte, nas edições clandestinas e rimando muito bem. Acho que se ele não tivesse parado por tanto tempo, ele estaria num nível absurdo hoje. E na terça-feira rolou a Batalha da Matrix, que o Lino colou de dupla com a Vale e foi uma edição que deu baita polêmica, principalmente por conta de uma batalha, que foi a Batalha da Vale e do Lino contra o Yonggi e o Madão. Depois disso, eles acabaram... Vocês querem que eu reaja a essa batalha aqui? Porque eu fiquei sabendo mesmo que teve várias polêmicas e pá. Perdendo, o público vai ao Yonggi e a gente segue pro Lino fazendo um pronunciamento nos stories que ele não iria mais batalhar e estava oficialmente se aposentando das batalhas de rima. Ele diz o seguinte: o freestyle não é mais pra mim. Obrigado Matrix pela recepção. Obrigado Vale, você é a luz. Continue o legado. Amo vocês, mas eu oficialmente parei. Não consigo sair desse jogo maldito. Que venham novos MCs e ajude a cultura a não morrer, porque infelizmente eu falhei nessa missão. Perdão a todos pela expectativa e foco nos sons. Triste e pesado, né? Ouvir isso de um mano que é muito novo, tá ligado? E muito novo e com potencial que é difícil até entender se alguém tinha o potencial que ele não tinha quando ele começou a rimar, tá ligado? Porque os highlights dele, as rimas talvez mais memoráveis, ele tinha 2 meses de rima. A batalha dele, que ele faz um estrago na Norte lá, ele tinha pouquíssimo tempo de rima. Ele rimando com o Shaman na Norte Ragnarok, ele tinha... Cara, pra mim ele tem muito talento em fazer flow, em fazer freestyle, mas eu acho os ataques dele bem clichê. Lembram até o Thiago, inclusive. Pouquíssimo tempo de rima. Eu acho o Samuel bem com melhor. Tempo de rima e com tantas habilidades e potencial quanto ele não tinha. Hoje em dia é mais normal, né? Porque a gente acaba se acostumando e com o passar do tempo a gente nem percebe, mas já faz quase 2 anos que esse Lino apareceu na cena e veio sumindo com o tempo. Além de postar esse story, ele no seu canal de transmissão, ele fez mais um textão e é um textão com mais revolta, assim, e mais intimista ainda, só pra quem é fã dele, e eu vou trazer aqui pra vocês. Hoje é o final de um ciclo, que eu amei muito, mas hoje só me mata ao invés de me curar. O que vocês querem de mim? O que vocês querem que eu faça? Quem sou eu? Sinceramente, não vale mais a pena. Obrigado a todos que curtiram essa jornada. Foi muito legal conhecer meus ídolos, mas sinceramente, ou eu paro ou eu me mato. Obrigado a todos, que a Vale e o Nicolas arrebentem futuramente. Torço muito por eles. Vocês conseguiram destruir meu brilho, mas não é como se eu Cara, parece a porra de um draminha adolescente, cara. Desculpa, mas se não tiver um motivo real, parece drama adolescente. Porque, sinceramente, ou eu paro ou eu me mato. Tá bom, né, cara? Todos, que a Vale e o Nicolas arrebentem futuramente. Torço muito por eles. Vocês conseguiram destruir meu brilho, mas não é como se eu tivesse desistido de tudo. Eu vou caguetar tudo que vocês não sabem pelos sons. Nem que isso acabe com as minhas chances de ser alguém gigante na cena. Mas minha honra ainda vai estar intacta. Amo vocês. Quem quiser ficar, fique. Quem não quiser... Cara, adeus. se ele tiver críticas construtivas, críticas pesadas, eu quero saber, velho. Mas, né, eu não boto fé em nada que o adolescente fala, porque a maioria do adolescente só fala merda, mas tudo bem. Eu achei bem pesado, achei que tem uma mágoa ali bem grande com o Linão, e me leva a pensar que futuramente a gente pode ver o Lino fazendo uma diss pra cena de batalha, parecido com o que o Guri fez em Mimimi, quando ele fala que tem algo ali que destruiu Então, pode ser um marketing, né? Se for isso, o moleque é esperto pra caralho, tá ligado? o brilho dele, parece que é algo mais sobre os bastidores, que é algo que a gente não tem ciência do que ele tá falando. Em algum momento isso vai se evidenciar se ele não quiser, e se ele tiver coragem, porque a partir do momento que ele coloca isso a jogo, ele tá indo pra uma ilha de um barco e queimando o barco. Não dá mais pra ele voltar. Ele tá fechando as portas com gente grande. E com gente grande, a gente sabe que é muito difícil de mexer sem ter consequências. É o caso do Felca aí, que expôs aquelas paradas lá e agora tá andando por segurança um monte de gente. Não dá pra mexer com gente grande sem estar disposto a perder algo. Eu fiz uma publicação no Instagram sobre esse Isso daí, cara. pronunciamento do Lino e tá com quase 40 mil likes. Mas sabe o que é louco? É saber que o povo não compra necessariamente o que há de... tipo assim, o povo não cancela as pessoas. O que cancela exatamente é o sistema por trás das coisas. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho certeza que quando o Monark falou aquelas besteiras lá e tal, ele não foi cancelado pelo público. O público cagou pro que ele falou. Eu tô falando da grande maioria. Claro que tem os esquerdistas mais militantes que iriam encher o saco. Mas a maioria do público do Monark não ligou para as coisas que ele falou. Gostava dele exatamente por ele falar as coisas que falava, sabe? Aquilo foi orquestrado pelo sistema. Ou seja, por todo mundo que faz parte da grande mídia. Eles queriam o fim do Monark. Tá entendendo? Se o Monark continuasse no Flow e o YouTube continuasse entregando os vídeos, as entrevistas, você acha mesmo que ia diminuir? Ia cair os dislikes? Ia ter manifestação contra ali o canal do Monark? Não ia. A galera gosta do Monark. Foi orquestrado por trás, ou seja, o YouTube fudeu com a carreira do cara. Os
patrocínios, as marcas opostas, os podcasts opostos, todo mundo queria o fim do Monark, entendeu? Vou te dar outro exemplo, o Leon MC, você acha mesmo que ele foi crucificado pelo público do rap? Não, o público do rap tava do lado dele, você pode ver em qualquer vídeo que passou a notícia daquele tal assédio lá, lembra? O que ferrou com a carreira do Leon, que fechou as portas da carreira dele, foi a Batalha da Aldeia, as batalhas, as edições, os outros MCs, o sistema, não o público. Não o público. Tá ligado? De verdade, velho. Sacou? Segue nosso Instagram, segue @centasbatalhas. E lá o Lino fez um comentário respondendo sobre algumas críticas que ele recebeu após esse post. Contextualizando vocês, eu não vou colocar comentário de ninguém aqui, porque eu não quero expor ninguém que comentou alguma parada zoada, mesmo que a pessoa mereça. Mas tem muito comentário chamando o Lino de Enzo, falando que ele é um mano de geração mole, que ele tá reclamando de prato cheio. Muito comentário Cara, comentário válido também. ofendendo a decisão do Lino e falando que não vai fazer Não falta ofendendo, dando uma zoadinha no adolescente que ficou dramático. Eu acho válido. pra cena, que é algo que eu discordo. Aliás, eu diria que é meio a meio. Boa parte da cena tá triste com essa decisão do Lino e boa parte do público tá atacando hate no moleque. E o Lino foi lá e fez Tacando comentário. hate A cada não, é dia que cagando. passa, vocês provam absolutamente tudo isso que eu falei. Que vocês consigam ter o conhecimento suficiente pra entender que xingar MCs por ir atrás de uma tela fala mais sobre o seu comentário do que sobre o MC em questão. A batalha é um relacionamento tóxico, mas eu tive que terminar. Já nas buscas não vai ter uma marra sequer na minha boca. E obrigado, Davi. Seu trampo é foda demais e agrega muito a cena das batalhas. E valeu, Linão. Eu acho que esse comentário dá mais a entender ainda que vai vir uma diz do Lino pra cena no geral, jogando todas as merdas pro ventilador. E se acontecer, moleque, vai dar uma parada na cena, tá? Porque se o Lino for de fato se aposentar, ele não tem nada a perder, mano. Ele não depende mais de ninguém da batalha. Mas quando você tem amarras aí dentro, tá ligado? Quando você tá dentro do meio, você tem Cara, que. não é por nada, mas é vergonhoso, né? A cena das batalhas de rap, darem tanta atenção pra um moleque de 15 anos, cara. É bem vergonhoso, na minha opinião, cara. É lamentável, cara. Antigamente era Tupac, Notorious e as tretas sobre as grandes gravadoras. Aí agora é um moleque de 15 anos tendo relevância. Não sei nem por que eu tô gravando esse vídeo, cara. Sério mesmo. Por que eu tô gravando esse vídeo? Nem eu sei, cara. Meio que você não pode realmente expor realmente tudo que você pensa, porque você depende de um MC ali pra fechar uma dupla, do networking, do organizador, do dono de uma empresa, tá ligado? Então, ele se desprendendo disso e focando nas músicas, ele tem liberdade total de mandar uma disposição de batalha e até citar nome, tá ligado? Só que a gente não sabe se vai acontecer. Cara, queria muito que me citassem, mano. Papo reto, cara. Pra eu ganhar um hypezinho nas costas de otário, tá ligado? Que é algo que eu adoro fazer minha carreira inteira, tá ligado? Eu gosto que os idiotas me citem mesmo, tá ligado? Se você quiser fazer um corte desse vídeo e lançar no Twitter, só marca meu nome, meu arroba lá, belezinha? Papo reto. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas do rap eu acho que concordam comigo. Só que é difícil chegar até eles, tá ligado? Mas se eu conseguir chegar, eu vou formar um público da hora aqui, mano. E se essa decisão do Lino foi Sem de cabeça quente ou mimimi, não. tá ligado? Mas pelo que parece, ele tá meio Mais que das certo antigas, que mais não vai continuar raiz no mundo das mesmo. batalhas por algum tempo. O que eu acho que aconteceu muito com o Lino, mano, foi talvez as coisas aconteceram muito rápido pra ele. Primeira norte que ele colou, ele foi campeão. Segunda aldeia que ele colou, ele foi campeão. Então a maioria das batalhas ele foi muito bem de cara, porque era muito estranho a gente ver um moleque ali. Abrir uma Brastemp é abrir a cabeça. Brastemp é outro mundo. Ih, a Zia apareceu! Cara, acelerem essa parte aí. Estranhinho, tá ligado? Baixinho, com a franjinha, parecendo um índiozinho, chegando e ganhando uma edição do nada, mano. E rimando pra caralho. Colando na Brasilândia, teve batalhas com o Brado. E outra, mano, o Lino é um mano de muita personalidade. É difícil ver alguém que você fale, caralho, esse mano é muito específico. E a gente vê isso, identifica isso e entende o porquê o público gosta tanto, tá ligado? Eu lembro que em determinado momento, quando eu fazia alguma coisa do Lino, era 100 mil likes no TikTok. Era muito, a galera realmente gostava muito do Lino e gosta até hoje. Principalmente o público mais teen, mais jovem. Assim como eu acho que é o público que gosta muito da Vale, o público que gosta muito de Samuel. E também vale ele ressaltar que o moleque tá tendo um sucesso estrondoso nas músicas. E é muito capacitado também. Eu acho que dizer que ele não vai ter sucesso se ele sair das batalhas é... Cara, eu ouvi algumas músicas do Lino, achei bem ruins, mas é o público mais teen mesmo, né? enorme, porque eu acho que ele é tão bom nas músicas quanto ele é nas batalhas. E eu lembro que o motivo dele ter parado por um tempo é que ele tava com problemas sérios de saúde. Ele comentou isso no podcast, eu já fiz até um vídeo no meu canal secundário sobre isso. E desde então ele vem focando cada vez menos, colou uma vez ou outra, e a gente não viu o mesmo Lino que a gente via no começo. A gente viu ele seguindo um lado mais influenciador, mais um público colando com o Brilho 7, colando com os caras que são influencer, colando aqueles vídeos de história do balão, e um pouco menos como MC. Talvez eu entenda que o nível dele não aumentou tanto por ele realmente deixar de focar nas batalhas e que eu acho que, sinceramente, é uma perda e tanto, mano. Porque se naquela época o moleque tava rimando tanto quanto ele rima hoje e não houve uma evolução tão significativa,
Se ele realmente focasse de fato, ele estaria rimando um absurdo hoje. Eu não duvidaria que ele teria capacidade de se tornar um dos melhores MCs do Brasil em nível competitivo. Ser um forte candidato pros grandes eventos de batalha também. Acho que um dos fatores que desanimou ele com as batalhas foi ele não ter participado da BDA 8 anos, não a 9 agora, mas da BDA 8, porque, mano, ele merecia, mano. Ganhou uma aldeia, tipo, na segunda vez que colou. Todo mundo ficou com a expectativa de ver o Lino num evento desse. Tudo bem que o Lino também, depois disso, ele deu uma cagada de não colar mais em nenhuma aldeia praticamente. E quando colava, rimava meio que sem vontade. E muita gente compara o fato da Vale ter ido e o Lino não ter ido injusto, né? Mas eu até entendo porque a Vale se destacou mais perto da BDA 9 do que o Lino se destacou da BDA 8. O Lino se destacou bem depois da BDA 7 anos ali, então teve um hiato bem grande entre o prime dele na aldeia até o aniversário chegar de fato, mas eu acho que ele merecia ter tido essa vaga. E eu lembro que rolou um podcast lá no canal Punchline que pareceu que o Lino ficou bem chateado de não estar presente, porque ele dizia que semanas antes ele estava confirmado. A gente nunca vai saber se de fato quais são os dois lados da história, porque a aldeia nunca se pronunciou sobre o Lino não ter participado, mas é um pouco triste saber que o moleque poderia ter rimado muito lá e não rimou, e provavelmente ele nunca mais vai rimar no aniversário da aldeia, que é triste pra cacete, porque é o MC que a gente sabe que faria um absurdo lá. Uma coisa que eu acho que vale a gente ressaltar também é que a cena não compra rima, ela compra narrativa. Então quando a gente vê o JP perdendo pro Apollo na BDA 8 anos, a gente não tá vendo só uma batalha, a gente tá vendo a vingança do Apollo da BDA 7 anos. Quando a gente vê o Croy sendo mega destaque da BDA 9 anos, a gente não tá falando só sobre o Croy se destaque, a gente tá falando sobre o Croy ter destruído o vilão, que era o Johnny. Todo mundo taxou o vilão como o Johnny, e quem ganha do vilão é quem? O herói. A gente não viu o Kant ganhando do JP na FMS, a gente viu o mano que foi humilhado o evento todo e roubado, ganhando do melhor MC do país. Então a cena nunca comprou rima, ela sempre comprou narrativa. A gente não viu o Samuel perdendo pro Lino na Norte Ragnarok. A gente viu o moleque babaca, que era o Samuel, perdendo pro moleque que começou a rimar agora e rima muito. O mocinho naquela época. Foi meio roubado até. Tanto que depois que o Lino ganha do Samuel nessa edição, o pessoal ovaciona o Lino como se ele fosse um semideus. E assim, depois que o Lino fecha a dupla com o Samuel na aldeia, todo mundo começa, mano, como assim? Esse cara tá em dupla com o Samuel? Então a cena não compra rima, a cena não compra narrativa. Isso é verdade. Se o Lino colasse hoje Cria na uma aldeia, novelinha, depois né? de falar que se aposentar, ele ganharia, e eu tenho certeza disso, porque a cena não compra rima e compra narrativa. Então, como é a despedida dele, fariam de tudo pra ele ganhar. Não tô falando da organização, tô falando que a plateia é quem manda, mano. E outra, eu posso mandar a rima mais absurda do planeta, mano. Se a rima não tiver grito, ela perde impacto. Verdade. Mas se eu mando uma rima mais simples, a plateia vem comigo, automaticamente o subconsciente dos jurados vão entender que a minha rima foi melhor. Batalha de rimas Não no meu talvez caso, um né? esporte- Quando eu analiso, isso não acontece, né? Inclusive tá aí eu fiz uma postagem na aba de comunidade do YouTube falando sobre isso. Eu mostrei exatamente o meu jeito de avaliar. Vocês podem ler lá, é só entrar aí na aba de comunidade. mais injustos, porque depende muito de fatores externos que não vai do atleta que tá rimando ali. Então, infelizmente é isso. Então, claro pra vocês, se o Lino chega agora e é confirmado na aldeia segunda-feira, nesse clima de aposentadoria, a cena teria que fomentar isso. Ele ganharia, porque a cena faria questão de evidenciar que é o último ato dele e faria ele ganhar pra terminar com chave de ouro. Então, é isso, mano. Infelizmente, não é só rima. O que vence na maioria das vezes é ter uma narrativa, e todas as vezes tem uma narrativa por trás. Todos os grandes eventos tiveram algum fator ficcional que fez o pessoal ter mais apelo por certa pessoa. marketing, Mas enfim, tá teve ligado? um tweet também do Brenner. Ele falou o seguinte: com todo respeito, amo a vida desse moleque, mas não precisou pular a catraca, chegou numa época onde qualquer corte virava hit, não precisou ganhar N batalha pra começar a ser visto, não precisou competir um regional pra começar a ser visto, não dormiu em estação. Como fala que se aposentou? E aí vocês podem ficar puto comigo, mas pô, mano, eu não concordo muito com isso, mano. O moleque, pra ele ter destaque, ele precisa passar fome na rua, precisa... O moleque é bom, carismático, né? A galera gostou dele e já tá ligado? Mas eu entendo também esse Breno, já esqueci o nome do mano, tipo, de ficar um pouquinho meio que tipo, caralho, por que dão tanta atenção pro mano? Por que ele é tão relevante pra cena? É foda, é um injusto, mas é a realidade, tá ligado? Infelizmente, assim, o Samuel brilhou só porque tinha aquele jeitinho dele, aquelas roupinhas dele. O Johnny demorou muito pra explodir, tá ligado? Explodiu depois de muito trabalho. É foda, tá ligado? O Orochi já explodiu desde cara, que fez aquele freestyle com a mãe dele, lá pra mãe dele, vocês lembram? Quem é das antigas sabe. Em outra situação, vários MCs que hoje estão se destacando rimaram por muito tempo pra poder, tá ligado? O JP mesmo, o JP foi anos até ele começar a ser relevante pra cena. É foda, mas é a vida, tá ligado? A gente pode usar esse exemplo em tudo. Até aqui no YouTube, na Twitch, tem gente que explode primeiro, tem gente que demora uma vida pra explodir, e é isso. Se vestir igual mendigo, precisa não ter grana? Eu acho que não, mano. Eu acho que é injusto. Óbvio que é injusto. Não existe meritocracia em nada na vida, mano. Não existe meritocracia nas batalhas e muito menos na vida. Mas agora, achar que o moleque não pode se dar o direito de cansar as batalhas porque ele não pulou pro catraca, mano, aí eu acho pai. A Asi defendeu, isso é porque é com todo respeito. Imagina se fosse 100. Aí o Brenner respondeu, mas eu não ataquei o pessoal dele, eu questionei o posicionamento. Ele não tá errado em falar que dá prioridade a outras coisas. Tá errado em falar que tá cansado demais disso tudo. Sendo que não viveu 30% do pouquíssimo tempo que tem. Reclamou de prato cheio. Aí a Asi fala... Aí o Brenner tá certo. Reclamou de prato cheio, eu que venho de época de batalha de 2015 não tô me sentindo ofendido por ele dizer que se sente cansado. Não se pode desmerecer a luta de ninguém, por mais que o trajeto dele não tenha sido parecido com o teu. Lina responsa, é hip hop pra caralho. Cara, burra!
Ô burra! O cara foi bem argumentativo. Tá errado em falar que isso tá cansando demais, tá cansado demais disso tudo, sendo que ele nem viveu 30% do processo no pouquíssimo tempo que tem, reclamou de prato cheio. Ótimo argumento. E ela reclamou de prato cheio. Eu que vim na época de batalha de Vivinho, que não tá me sentindo ofendida. Mas se ele não tá ofendido, burra! Ô burra! Ele não tá ofendido, cara. Ele só argumentou, tá ligado? A luta de ninguém, por mais que o trajeto não tenha sido parecido com o teu, Lino é responsa. E quem tá falando que ele não é? Ô burra! Burra! Fé. A Asi que pode falar isso com propriedade, que foi a mina de batalha que talvez foi mais alvo de misoginia da história. Talvez ela é uma maresia ali. Mas até hoje tem um babaca aí. Tem sempre uns otários que vai comentar Asi fortalece nos comentários, porque acha muito Asi fortalece. Asi fortalece. Eu acho muito engraçado falar Eu acho muito engraçado, sim, cara. Eu acho muito engraçado. Comentem aí nos comentários, porque essa rima foi épica. fortalece. Irmão, você não tem mais 12 anos. Pelo amor de Deus. É uma rima boa, cara. Eu tenho o direito de gostar, cara. Eu tenho o direito de não abaixar a cabeça pra militância de vocês aí que querem mudar tudo. Querem mudar toda a forma que o freestyle é visto. Era muito mais legal na Batalha do Tanque, quando todo mundo era zoado, parceiro, do que esse mimimi aí que o rap virou. Acho que ela tem propriedade de falar isso. Por isso que eu fico bolado. Vai a merda. Vai a merda. Algumas coisas, mano. Esse tweet do Brenner, ele pegou 1000 likes. Tem nada contra o Brenner, não. Eu gosto do moleque. Pra que falar isso, mano? Isso incentiva a hate no mano, tá ligado? Agora o pessoal vai começar a incentivar a hate no Lino falando. Não é mano, hate. Incentiva a zoação mesmo. A não levar o moleque a sério. E tá certo. Ai, não pode falar porque vai incentivar. Vai incentivar o hate do menino Lino. O menino Lino. você não passou por nada difícil. Mas, mano, o Lino não escolheu ser hypado. Eu que gostou dele, mano. Tá bom, mas, cara, ele só fez um ponto de vista, uma criticazinha. E qual que é o problema? Vai matar o boyzinho? Fico bolado, mano. E outra, mano. A partir do momento que o Lino tem, sei lá, seus quase 1 milhão de seguidores lá. Porra, o moleque é muito alvo, mano. O moleque é muito alvo. Mano, e quanto mais holofote você tem, mais alvo você vai ser. Óbvio, também tem os privilégios. Porra, o Lino em 2 semanas tinha mais seguidor que o Big Mike. É justo? Não é. Mas o que eu vou fazer, mano? Cara, justiça é muito relativo também, tá ligado? Porque, pô, o Lino representava, assim, tá ligado? Uma galera que se via nele, de certa forma. Big Mike não representa tanta gente, tá ligado? Tipo, o jeito de falar, o jeito de se apresentar, o jeito de rimar. Talvez a galera pensa, pô, por que eu vou seguir o cara? Não é o meu estilo, não tem nada que necessariamente vai me inspirar. E o Lino talvez tenha. É a vida, parceiro. É a vida, cara. Fazer uma campanha pro Big Mike falando que o Lino é um lixo só porque ele tem mais seguidor que o Big Mike? Mas não. ninguém chamou o Lino de lixo, mano. Só tá dando uma zoadinha no menino e pode zoar. Cara, todo mundo me zoa, nunca enche o saco, cara. A cena é injusta, infelizmente, mano. E o rosto que vende acaba que vai ganhar mais seguidor. Mas, porra, vamos culpar o Lino por causa disso? Ele fez alguma coisa Mas por não isso? é culpar. Não, cara, chega desse vídeo aí, cara. Cansei. Tchau. Se fuder, cara. Perdi a paciência.